as 4 habilidades que devem ser desenvolvidas no aprendizado de qualquer idioma. Então acredito eu que o segredo aqui é fazer exatamente essa escada aí, galera. Se vocês fizerem essa escada aí, vocês vão conseguir evoluir muito mais rápido o inglês de vocês, tá bom? Porque isso aí tudo é estruturado. Fala, galera, sejam muito bem-vindos ao canal English Secrets. Aqui quem fala com vocês é o Jeff. E galera, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um conceito que acredito eu que é de muita importância que vocês tenham esse conhecimento, tá bom? Na jornada de vocês, na hora de aprender inglês. E esse conceito ele vai poupar muito o seu tempo na hora de aprender essa língua, tá bom? Porque acredito eu, né, esse canal foi criado com a intenção de respeitar o seu tempo e a sua inteligência. Então, aqui vão ter os conteúdos que eu acredito serem de extrema importância e que serem algumas verdades, tá bom? Sobre esse aprendizado e essa jornada de aprendizado da língua inglesa, tá bom? E o conceito de hoje, ele é o seguinte: as 4 habilidades que devem ser desenvolvidas no aprendizado de qualquer idioma. Talvez para o mandarim ou para o japonês não funcione tanto porque é um jeito diferente de aprender, né? Porque a estrutura é um pouco diferente. Mas para as demais línguas, acredito eu que seja bem tranquilo, tá bom? É o seguinte, galera. Para aprender inglês, a gente precisa entender que existem 4 habilidades que a gente deve desenvolver para poder chegar até a fluência nessa língua. Duas dessas habilidades são habilidades passivas e duas são habilidades ativas. Vamos entender um pouco melhor nessa apresentaçãozinha que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Então, como eu disse, duas são habilidades passivas e duas são habilidades ativas. As habilidades passivas, reading e listening. O que são habilidades passivas, Jeff? São habilidades que você simplesmente só tem que absorver a informação e reconhecer aquela informação, tá bom? Você só tem que absorver. Elas são chamadas de input, tá bom? Informações que vêm do mundo externo e entram na sua mente e só tem que absorver e assimilar aquilo. Você tem que digerir aquela informação. E existem as habilidades ativas, que são chamadas de output. Output para fora, né? Então são habilidades que você tem que externalizá-las para o mundo. Então você já tem que ter uma base no seu cérebro para você conseguir externalizar, tá bom? Então é essencial isso, que você tenha uma base, um repertório, para que você consiga colocar aquele repertório para o mundo, tá bom? Então essas habilidades são o quê? Writing e o speaking, tá bom? Writing é a escrita e speaking é... Galera, speaking é speaking, né? Fala. Então, assim, vocês podem observar que tem uma escada, tem uma seta aí, né, indicando uma jornada. O que eu quero dizer com isso? É que acredito eu, né, na minha concepção, eu já conversei com a galera já a respeito disso, que existe uma escada de facilidade, de dificuldade na hora de aprender um idioma, né? E o primeiro degrau da escada é o mais fácil de você absorver e criar repertório ali, tá bom? E qual que é o primeiro degrau? É a leitura, é o reading, tá bom? Então é bem tranquilo de vocês reconhecerem os símbolos daquele idioma e aplicá-los, tá bom? Na hora de ler um jornal, na hora de ler uma notícia, ou até mesmo assistir uns memes aí, né? Ler alguns memes, tá bom? O listening. O listening é uma versão aprimorada do reading, né? Então você vai fazer a conexão daqueles sons às palavras, daqueles sons às frases, tá bom? Então vai chegar uma hora que você vai deixar o reading de muleta, né? Para poder entender alguma mensagem, vai poder entender aquela mensagem somente com a escuta, tá bom? Então essa é a missão. Sair do reading, né? Porque quando você estiver assistindo alguma série, geralmente a gente coloca uma legenda em inglês ali embaixo ali para a gente poder conseguir entender. Mas a sua missão é conseguir desenvolver ao ponto de não precisar mais da legenda e somente reconhecer os símbolos, né? Reconhecer os sons, para que você não precise utilizar mais da muleta da leitura, tá bom? Para que você evolua ainda mais no seu inglês. Aí a gente entra nas ativas ali, né? Que é o writing, que é a escrita. Então você tem que externalizar aquelas informações para o mundo. Então por que eu acho que algumas metodologias aí que a galera utiliza pode ser um pouco frustrante? Porque, por exemplo, o speaking, né? Você já começa no speaking, mas você não tem uma base, você não reconhece nada. Alguém fala com você naquele idioma, no inglês, por exemplo, e você tenta falar de volta, mas você nem reconhece os sons. Você nem reconhece os sons, aqueles sons não fazem sentido para você. Vamos fazer o seguinte: pode deixar o rádio ligado aí o tempo todo, que você não vai conseguir evoluir o seu inglês com aquilo ali, ouvindo só o rádio, sem entender ou algo por trás. Você pode ficar um tempão ali despendendo para poder entender aquele idioma e você não vai conseguir,
porque você não tem uma base. Então acredito eu que o segredo aqui é fazer exatamente essa escada aí, galera. Se vocês fizerem essa escada aí, vocês vão conseguir evoluir muito mais rápido o inglês de vocês, tá bom? Porque isso aí tudo é estruturado. Você vai criando uma base ali no reading, que vai reconhecer os símbolos. Dos símbolos você vai conectar ao listening, que é reconhecer aqueles sons ligados aos símbolos, que vem do reading, tá bom? E no writing, o writing é uma habilidade ativa, então você tem que ter repertório para poder se comunicar com o mundo, tá bom? Só que o writing é um pouco mais fácil do que o speaking, por quê? Porque geralmente quando a gente vai conversar num chat, tá bom? Um chat de conversação com alguém aí que a gente tiver, chat de texto, né? A gente tem tempo para poder raciocinar, tem tempo para poder pensar o que que a gente vai falar, tá bom? Então a gente tem tempo para poder formular a nossa frase ali na hora de mandar para a pessoa e passar aquela mensagem adiante. Já o speaking ele requer um pouco mais de rapidez na hora de passar essa mensagem para frente. Então, o speaking ele requer um cérebro mais fresco, um cérebro mais treinado para poder passar aquela mensagem para frente, tá bom? Então, se você fizer exatamente essa escada de evolução aí, tentar seguir esse modelo, claro, você pode fazer um mix aí, tá bom? Mas se você focar aí em desenvolver essas habilidades um pouco mais, não, vou focar agora no reading, depois que estiver um pouco mais confortável no reading, passa pro listening, depois que estiver um pouco mais confortável no listening, passa pro writing, ou então pula direto pro speaking, que tem algumas pessoas que fazem isso, tá bom? Mas você que sabe, a estratégia é sua, tá bom? Então eu recomendo vocês seguirem isso aí. E essa estratégia vem muito de um linguista, eu acho que ele é alemão, o nome dele é Dr. Stephen Krashen, e ele diz o seguinte, né? Na hora de desenvolver a sua fala, muita da sua fala vai vir do listening, tá bom? Vai vir do que você escuta, daquilo que você consome, do entretenimento que você consome no seu dia a dia. Por que ele diz isso, por exemplo? Vamos usar a frase qual é o seu nome em inglês? Você consegue falar qual é o seu nome em inglês? Claro, a maioria das pessoas consegue. What's your name? Muito fácil, não é? Por que você consegue entender isso com facilidade? Porque isso é bombardeado para você o tempo todo, tá bom? O tempo todo você vê What's your name? What's your name? What's your name? Tá bom? Então, quando você consome esses conteúdos em inglês, totalmente em inglês, com listening ali, às vezes até sem precisar da legenda, que é a missão que você tem que, é o objetivo que você tem que ter, tá bom? Você vai começar a enxergar uma frequência de frases que acontecem o tempo todo, tá bom? Porque existe isso em inglês, existe uma frequência de frases, existe uma frequência de palavras, e vamos focar aqui na frequência de frases. Por exemplo, como foi o seu dia? How was your day? Você vai ver isso com frequência. Vai chegar uma hora que How was your day vai ser tão fácil quanto What's your name? E você vai automatizando isso, tá bom? Seu cérebro vai ficando fresco nesse esquema que foi montado. Então, por isso que é importante o listening, tá bom? O listening eu acho que é uma das habilidades mais importantes aí de você desenvolver. Porque, querendo ou não, é uma habilidade que você pode despender muito tempo aí no seu dia a dia. Você pode colocar um fone de ouvido para poder ir ouvindo um podcast enquanto você faz alguma atividade. Você pode assistir filmes, séries, ouvir músicas como entretenimento no seu dia a dia. Então, o listening eu acho que é a habilidade mais fácil de ser consumida aí e de ser praticada, tá bom? Por isso que eu acho que ela vai ajudar muito e por isso que ela ajuda muito, né? A chegar até a fluência, a melhorar o seu speaking, tá bom? Então, um exemplo muito bom que ele dá é o seguinte, ele trabalhava, né, numa empresa, numa escola de idiomas, e nessa escola chegavam chineses, né, chineses ou japoneses, acredito, acho que é japoneses. Chegavam japoneses direto, imigrantes japoneses, né? Ele morava numa parte ali que tinha muitos asiáticos e tinha muitos imigrantes japoneses. E ele teve uma aluna em específico que ele começou a observar que ele tentava de tudo para poder fazer com que aquela aluna falasse em inglês. Ele falava para a aluna, fala ball, e a aluna não falava nada, só ficava observando. Então ele fazia algumas estratégias também para ver se ela conseguia falar. Eu te dou a bola se você falar ball, tá bom? E ela ainda assim não respondia. Então ele deixou a aluna ali consumindo, né? A aluna tinha os seus amiguinhos ali, ela via a galera brincando, ela brincava com a criançada ali, que eram os amiguinhos dela. E depois de um certo tempo, depois de uns 6 meses, a menina só consumindo, ela começou a falar.
e ela falou uma frase lá que ele achou que eu achei engraçada também bastante, que era I'm gonna kick your ass, tá bom? Eu vou chutar a sua bunda. Que é o seguinte, ela tava brigando com um amiguinho lá e ela soltou essa frase. Então ela foi aprendendo o inglês do dia a dia dessa forma. Porque ela ouviu os amiguinhos dela falando toda hora uma frase como essa, I'm gonna kick your ass. E ela acabou replicando aquilo, tá bom? É claro que, pô, não é o melhor exemplo, né, que ela aprendeu, mas ela viu aquele exemplo ali e a criançada utilizando aquele exemplo toda hora, porque eles brigavam bastante entre eles ali, e ela acabou absorvendo isso aí e ela começou a falar. Ela soltava essas frases, aí depois ela começou a melhorar pra How was your day? Where are you from? De onde você é, como foi o seu dia, coisas do dia a dia. E assim ela foi evoluindo a frase dela, o speaking dela, tá bom? Com essas frases. Então, se vocês quiserem evoluir ainda mais e ter um mapa claro de o que seguir para poder chegar até a fluência muito mais rápido, eu recomendo vocês o vídeo que eu vou deixar linkado aqui, tá bom? E nele eu conto para vocês um segredo que vai ajudar muito vocês. Eu considero esse segredo como se ele fosse um fundamento, tá bom? Da importância que eu acredito que esse segredo tem na hora de chegar até a fluência em inglês, porque ele vai poupar muito tempo, muito esforço e vai esclarecer muitas coisas para vocês, tá bom? Então recomendo muito que vocês assistam esse vídeo aqui que eu vou deixar linkado. E galera, se vocês gostaram desse vídeo, se foi agregador para vocês, se vocês gostaram, tá bom? Deixa o botão de like aí, clica no botão de like, se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. E comentem aí embaixo o que vocês querem ver mais aqui, se vocês tiverem alguma dúvida. A minha missão aqui é essa, tá bom? Ajudar vocês a chegarem lá com muito mais clareza até a fluência. E pode perguntar qualquer coisa aí, galera, que eu tô à disposição aqui para poder me comunicar com vocês e aprender com vocês também, porque tem muita coisa que vocês podem passar para frente referente a essa experiência e essa jornada que vocês estão passando tentando aprender inglês, tá bom? Então deixa o like, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo. Bye bye, see you next time, my freaking guys.